Olá! Hoje a gente vai desembrulhar uma história que está dando o que falar, né? A possibilidade, veja só, de sanções dos Estados Unidos contra um ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Exato. Uma situação, assim, bem delicada. Temos bastante material aqui, reportagens, declarações. A ideia é tentar entender essa trama toda, né? Passo a passo. Vamos lá. Tudo parece começar com uma fala bem forte lá de Washington, né? Do Marco Rubio, secretário de Estado. Isso, foi em 21 de maio de 2025. Ele estava numa audiência na Câmara dos Estados Unidos e aí, respondendo a um deputado republicano, o Corey Mills, Certo? o Rubio falou que existe uma grande possibilidade, foram essas as palavras, de sanções contra o Moraes. Nossa, e o que esse deputado Mills alegou para motivar essa pergunta? Ele pintou um cenário bem, digamos, preocupante. Falou em deterioração alarmante dos direitos humanos no Brasil. Chegou a citar censura, perseguição política contra a oposição. Pesado. Sim, e até mencionou uma suposta iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente Bolsonaro. Foi nesse contexto que veio a resposta do Rubio. Entendi. E qual seria a base legal, assim, para justificar uma sanção dessas contra um ministro do Supremo de outro país? Que argumento eles usam? Olha, os críticos, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, os aliados do Bolsonaro, apontam muito para as decisões do ministro Moraes, principalmente aquela sobre bloqueio de perfis de plataformas como o X, antigo Twitter, e o Rumble. Ah, sim, as decisões sobre redes sociais. Exato. E o mecanismo legal que eles mencionam para viabilizar isso é a Lei Global Magnitsky. A Lei Magnitsky, eu já ouvi falar, mas confesso que não domino. Explica um pouquinho como ela funcionaria nesse caso. É comum usarem isso contra o Brasil? Não, não é comum contra o Brasil. Mas a lei em si, ela permite que o governo americano haja unilateralmente, sabe? Eles podem impor sanções, tipo congelar bens, proibir a entrada nos Estados Unidos, Direto, assim. sim, contra funcionários de governos estrangeiros que eles considerem envolvidos em violações graves de direitos humanos ou em corrupção significativa. E o ponto-chave? É uma decisão do Poder Executivo americano. Ah, não passa por um tribunal Não, necessariamente? para a aplicação da sanção em si. É uma ferramenta mais política, de política externa, baseada nas informações que o Executivo coleta. Isso dá uma agilidade, diferente de um processo judicial formal. Entendi. Faz sentido ser uma ferramenta política. E essa pressão lá em Washington, ela começou agora com o Rubio ou já vinha sendo construída? Não, não é de agora. Já faz um tempo que parlamentares republicanos vinham pedindo essas sanções. Figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, têm sido bem ativas lá nos Estados Unidos. Sei, articulando, né? Exatamente, buscando apoio de congressistas, de grupos conservadores, para levar essas denúncias, né, essas supostas violações que eles alegam aqui no Brasil. Tem até notícia de comitiva brasileira indo para lá, para a Europa. É quase uma exportação do conflito político interno. E aqui no Brasil, como essa fala do Rubio, que é um secretário de Estado, repercutiu? Imagino que não passou batido. De jeito nenhum. Causou barulho, sim, mas as reações foram bem opostas, né? Dentro do STF, o que se fala nos bastidores é de muita indignação. Imagino. Os ministros teriam visto como uma interferência estrangeira inadmissível, sabe? E alinhada com a oposição mais radical aqui. Só que a estratégia, pelo menos por enquanto, foi não comentar publicamente. Silêncio. Interessante. E do outro lado, na oposição? Aí foi festa. Comemoraram bastante. Viram a fala do Rubio como um tipo de validação internacional das críticas que eles fazem ao STF ou ao Moraes. Faz sentido, não? Um reconhecimento externo. Pois é. E o governo brasileiro, pelo Itamaraty, está naquela sinuca de bico, né? Tentando calcular como responder ou se responde sem escalar a tensão diplomática, sem jogar mais lenha na fogueira. Situação complexa mesmo. Então, de um lado, essa pressão política forte vinda dos Estados Unidos, com a ameaça da Lei Magnitsky, mas você mencionou antes, tem uma outra peça nesse quebra-cabeça, algo da própria justiça americana que talvez complique um pouco essa narrativa, né? Sim, e esse ponto é fundamental, adiciona uma camada importante aqui, olha só. Em fevereiro de 2025, uma juíza federal lá da Flórida, a Mary Scriven, Sim. ela negou um pedido de liminar. Quem pediu?
As empresas Rumble e a Trump Media. Elas queriam reverter decisões do Moraes lá nos Estados Unidos. As mesmas empresas que são alvo das decisões aqui. Exato. E a juíza entendeu o quê? Que as ordens do ministro Moraes valiam só para o território brasileiro e que, naquele momento, não tinha base para a justiça americana se meter. A AGU, claro, está acompanhando esse caso de perto. Ué, mas então... Peraí. Isso quer dizer que uma corte americana, analisando um caso concreto, não viu motivo para intervir contra as decisões do Moraes? Pelo menos não naquele pedido específico de liminar. E sobre a ótica da aplicação territorial da decisão. Mas como isso conversa com a ameaça de sanção política via Lei Magnitsky? Parece contraditório. É que são coisas diferentes, e essa distinção é crucial. Uma coisa é uma empresa privada, tipo o Rumble, processando na justiça americana para tentar derrubar uma ordem judicial brasileira que a afeta. Nesse caso específico, a juíza disse, não, aqui não. Ok. Outra coisa, bem diferente, é o governo americano, o poder executivo, usando a Lei Magnitsky como um instrumento de política externa. Isso se baseia em alegações de violação de direitos humanos, é uma decisão política. São caminhos paralelos, entende? Um é judicial, movido por particulares, o outro é político-administrativo, movido pelo governo. Ah, agora ficou mais claro. Que cenário, hein? Então temos a pressão política no nível mais alto lá nos Estados Unidos, ameaçando com sanções, e essa pressão ecoa as críticas da oposição aqui, mas ao mesmo tempo tem a reação, ainda que silenciosa, de indignação no STF e uma decisão judicial americana que, por hora, não deu razão às empresas que reclamavam do Moraes lá. Exatamente. O que fica muito evidente é essa tensão, essa colisão entre visões diferentes sobre temas muito sensíveis, né? Liberdade de expressão versus combate à fake news, por exemplo, soberania nacional versus pressões internacionais e os limites do próprio judiciário. É uma disputa que claramente ultrapassa as fronteiras do Brasil. E levanta uma questão importante, né? Até que ponto a política externa de uma potência como os Estados Unidos, talvez até influenciada por disputas internas nossas que foram exportadas para lá, pode de fato influenciar ou constranger as instituições de outro país soberano? É uma dinâmica bem delicada. Sem dúvida nenhuma. E mostra como essas ferramentas, como a Lei Magnitsky, que foram pensadas talvez para situações extremas de direitos humanos, podem acabar virando peças nesse tabuleiro geopolítico e também na política doméstica, né, de cada país. É uma situação para a gente continuar acompanhando bem de perto. Com certeza! Os próximos capítulos dessa história podem revelar muito sobre o futuro das relações Brasil-Estados Unidos e também sobre o nosso cenário político interno. Fico alerta, né? Exato. Bom, vamos ficar de olho. Se algo novo surgir, a gente volta para analisar. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E para quem nos ouve, continue acompanhando nossas análises. Até a próxima!